Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um dos nossos encontros aqui no YouTube do Aprovação PGE, em que vamos conversar sobre 30 minutos de direito administrativo. Muito bem, meus amigos, neste nosso encontro nós vamos dar continuidade aos nossos encontros sobre a temática de licitações e contratos. Nós vamos aqui, na verdade, fechar essa temática passando agora nas chamadas cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. Mas antes de nós iniciarmos o nosso encontro, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que fatalmente vão te ajudar lá na sua prova. @BrunoBetCosta. Muito bem. Bom, vamos lá, pessoal. Então nós vamos começar aqui. Nós vamos tratar das chamadas cláusulas exorbitantes, passando no nosso conceito. Você percebe, então, cláusulas exorbitantes, o conceito? Vou dizer para você que as cláusulas exorbitantes são aquelas cláusulas leoninas, abusivas, ilícitas no direito privado, mas que são lícitas quando a administração pública vai realizar a contratação. Então, cláusulas exorbitantes são cláusulas ilícitas, abusivas no direito privado, mas lícitas e usadas quando a administração pública está no polo contratante. Perceba, pessoal, vem cá, ao falarmos das cláusulas exorbitantes, eu preciso te dizer o seguinte: nós temos dois tipos de contratos celebrados pela administração: os contratos de direito público e os contratos de direito privado. Perceba, pessoal, que os contratos regidos pelo direito público, a aplicação das cláusulas exorbitantes vai ser uma aplicação, eu posso dizer, implícita. Na verdade, o que eu quero trazer para você, o que eu quero que você anote, é que a aplicação das cláusulas exorbitantes nos contratos celebrados pela administração, que sejam regidos pelo direito público, não precisa de uma previsão expressa no contrato. Pelo simples fato de estarem previstas em lei, essas cláusulas poderão ser aplicadas aos contratos de direito público celebrados pela administração. Por outro lado, vem cá, nos contratos regidos pelo direito privado e celebrados pela administração, essas cláusulas precisam ter previsão expressa no contrato. As cláusulas precisam vir de modo expresso, sob pena de não se poder celebrar, de não se poder utilizá-las nos contratos regidos pelo direito privado, celebrados pela administração. Tá, vamos lá. Quais são as cláusulas exorbitantes? As duas primeiras estão aqui: a modificação unilateral e a extinção unilateral dos contratos. São cláusulas exorbitantes, são cláusulas importantíssimas, mas cujo nosso estudo não ficará aqui debruçado sobre elas. Nós não vamos detalhar aqui para você
essas duas cláusulas exorbitantes. Por quê? Demandaria um tempo maior e eu quero dar um foco em outras cláusulas exorbitantes. Então, vem a terceira cláusula exorbitante, que é a chamada fiscalização do contrato. Aí, veja, o artigo 115 vai tratar da execução do contrato. E ele vai dizer, perceba, o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas da lei. E aí perceba, cada parte responde pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. E o dispositivo ainda, a lei ainda vai trazer outros dispositivos, outras situações, que não é o nosso foco aqui também estudar pela limitação do nosso tempo, mas que eu deixo aqui, depois você vai fazer a leitura desses dispositivos. Está aí no nosso material. O que eu quero trazer para você, especificamente, sobre a fiscalização dos contratos, que ganha extrema relevância em prova, é esse slide aqui, perceba. Perceba, pessoal, aqui para trás, primeiro. Vai dizer o artigo 119 que o contratado é obrigado a reparar, a corrigir, a remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. Naturalmente, aquele que executa o contrato, em razão de vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução ou de materiais que nela tenham sido empregados, aquele que executa tem que ser responsabilizado, o contratado. Aí o artigo 120 vai nos trazer um ponto relevantíssimo. Ele vai dizer, o contratado será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiro, em razão da execução do contrato. E olha lá, não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. Então, o que o artigo 120 quer nos dizer, e aí preste muita atenção, é de que a responsabilidade pelos danos causados em razão da execução do contrato é o contratado. A responsabilidade pelos danos causados é do contratado e não da administração. Seja esse dano causado à própria administração ou a terceiro. De modo que a fiscalização ou o acompanhamento da administração não vai influir nessa responsabilidade. De modo que aí perceba, vem o grande ponto relevante da fiscalização do contrato, que se refere ao artigo 121, que vai dizer que somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Que a inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato, nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóvel. Então, olha lá. No que tange a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, a responsabilidade é do contratado. Que a inadimplência dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não se transferirá para a administração. Só que aí a lei vem e diz que exclusivamente nas contratações de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responde solidariamente
pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada, olha aqui, falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Então preste muita atenção, isso é um ponto muito relevante, de que no que tange exclusivamente nas contratações de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, em relação aos encargos previdenciários, a responsabilidade da administração é solidária. E dos encargos trabalhistas, a responsabilidade é subsidiária. Mas eu vou jogar o slide para você perceber que no que tange aos encargos trabalhistas, precisa ficar comprovada a falha da fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Perfeito? Então, olha só. Diz, e aí é o que eu quero chamar a atenção, diz o artigo 120, olha lá, que a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante não reduz a responsabilidade do contratado. Mas, por sua vez, vem aqui o artigo 121 neste ponto e traz que no que tange aos encargos trabalhistas, a falha na fiscalização da administração vai ensejar a sua responsabilidade subsidiária. Perfeito? Bom, trago aqui para leitura posterior é que nesses contratos em que a administração tem essa responsabilidade subsidiária, ela poderá adotar essas medidas que estão num rol exemplificativo, afinal a lei fala outras medidas, ela vai poder adotar essas medidas para ver afastada a sua responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas. Perfeito? Pois muito bem. Bom, pessoal, vamos lá. E talvez o ponto mais relevante das cláusulas exorbitantes, e se eu parar aqui com você, eu já me dou extremamente por satisfeito, se refere à cláusula da aplicação de sanção. A aplicação de sanção é uma cláusula exorbitante, que é fruto, perceba, do poder disciplinar, que é aquele poder-dever de apurar infrações e aplicar penalidades, tanto a servidores, que não é o caso, como a particulares. Mas há particulares que se submetam a um vínculo específico, que se submetam ao regime jurídico administrativo. Bom, vamos lá. Quais são as penalidades que podem ser aplicadas? Essas 4. A advertência, a multa, o impedimento de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade. Essas são as 4 sanções. O que nós vamos fazer? Passar em cada uma delas. A primeira delas está aqui, a advertência. A advertência que será aplicada exclusivamente no caso de inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de uma penalidade considerada mais grave. Então perceba que se aplicará a advertência única e exclusivamente nos casos de inexecução parcial do contrato. Agora, inexecução parcial do contrato pode ensejar uma outra penalidade quando as circunstâncias assim entenderem. Bom, vamos lá. A segunda penalidade é a multa. Tá aqui. A multa que a lei agora, diferente da 8666, a lei 14.133 delimitou tanto o patamar mínimo quanto o patamar máximo. E está aqui.
A multa não pode ser inferior a meio, nem superior a 30% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. E a multa, pessoal, pode ser aplicada em qualquer das infrações, razão pela qual ela também pode ser aplicada de maneira isolada ou cumulativa. Esse é o ponto mais relevante da multa. O patamar mínimo e máximo não pode ser inferior a meio, nem superior a 30%, e ela pode ser aplicada em qualquer caso, de maneira isolada ou cumulativa com uma outra penalidade. Para a gente finalizar a multa, perceba, se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela administração ao contratado, além de perder esse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. Ainda por fim, caso aplicada a multa, facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias úteis contados da sua intimação. Bom, vamos lá para as duas penalidades que, sem sombra de dúvida, são as mais relevantes. Nós vamos falar, perceba, do impedimento de licitar e contratar, como também vamos falar dessa aqui, da declaração de inidoneidade. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Primeira das duas, o impedimento de licitar e contratar. Que a lei lista aqui 6 casos que podem ser sancionados com impedimento. Mas a lei ainda vai e diz que esses mesmos 6 casos podem ser sancionados com a declaração de inidoneidade, se o caso concreto entender que é necessário a declaração de inidoneidade, que é a mais grave. Então, cá entre nós, para fins de prova, você vai ler esses dispositivos, mas não é o mais relevante. O mais relevante do impedimento é a extensão do impedimento. Vai dizer a lei que o impedimento impede o responsável de licitar e contratar no âmbito da administração direta e indireta do ente que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 anos. O que eu quero dizer com isso? Se o município da Repimboca da Parafuseta aplica a penalidade do impedimento, o sujeito não pode licitar ou contratar com a administração direta ou indireta do município da Repimboca da Parafuseta, mas vai poder licitar e contratar com todos os outros. Que é exatamente o que vai diferenciar acerca dessa sanção, da declaração de inidoneidade, que aqui estão os 5 casos, mas que a gente sabe que quando se justificar uma imposição de uma penalidade mais grave, nos casos do impedimento, eu posso aplicar a declaração. Muito bem, mas o relevante também na declaração é a extensão da declaração, que eu trago para você. A lei vai dizer que impede o responsável de licitar e contratar no âmbito da administração direta e indireta, olha aqui, de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 e máximo de 6 anos. Presta atenção, pessoal. Na declaração de inidoneidade, se o mesmo município, o da Repimboca da Parafuseta, aplica essa sanção, declaração de inidoneidade, o sujeito não poderá licitar ou contratar com ninguém. Nem com aquele município, nem com outros municípios, nem com nenhum estado, nem com a União, pelo prazo mínimo de 3 e máximo de 6 anos. E ainda perceba mais, no que tange a declaração de inidoneidade, a lei lista quais são as autoridades competentes. E preste atenção que
a competência para aplicar essa penalidade é sempre uma competência exclusiva de uma grande autoridade. Grave isso. Da maior autoridade dentro daquele órgão. Então, no executivo é o ministro ou o secretário. E aí, nos outros órgãos, veja, a autarquia e fundação, a autoridade máxima. No legislativo, judiciário, MP e a defensoria, a mesma autoridade de nível hierárquico do ministro e do secretário de Estado. Ainda, de acordo com o STJ, a declaração de inidoneidade produz efeitos ex nunc, efeitos não retroativos. Bom, pessoal, eu quero te chamar a atenção que haverá um processo de responsabilização para as sanções do impedimento e da declaração de inidoneidade. Esse processo vai ser conduzido por uma comissão composta de 2 ou mais servidores estáveis. Perceba o seguinte, pessoal, que quando não houver servidores estatutários, essa comissão será de 2 ou mais empregados pertencentes aos quadros permanentes, preferencialmente com no mínimo 3 anos de tempo de serviço no órgão ou na entidade. Então, preste muita atenção com esse detalhe. É um tipo de dispositivo que, quando aparece em prova, muita gente erra porque não fica esperto para o estudo. Outro ponto relevante. Nem são esses 2 primeiros. Deixo aqui, nosso material está disponível, depois você leia essas disposições ou na própria lei dá na mesma. Porque o mais relevante aqui para nós é de que a prescrição ocorrerá em 5 anos, contados da ciência da infração pela administração, e aí perceba, ela é interrompida pela instauração desse processo de responsabilização e será suspensa pelo acordo de leniência ou por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa. Muito cuidado com o que interrompe e com o que suspende a prescrição. Isso também é muito bom de prova. Para fecharmos esse ponto, apuração conjunta. Quero trazer isso para você. Quando os atos previstos como infrações administrativas na Lei 14.133 ou em outras leis de licitações também forem atos lesivos na Lei Anticorrupção, então é infração na Lei de Licitações, é infração na Lei Anticorrupção, olha só o que diz a lei, o julgamento, a apuração e julgamento será conjunto. Serão apurados e julgados conjuntamente nos mesmos autos. Obedecido, observado rito procedimental e autoridade competente da lei anticorrupção. Perfeito? Importantíssimo. Bom, para fecharmos efetivamente a parte das sanções, trago para você aqui a questão da reabilitação. O artigo 163 vai trazer os casos necessários para reabilitação e são requisitos que precisam ser comprovados de maneira cumulativa, mas eu chamo a atenção para o inciso 3, que vai dizer que é preciso o transcurso do prazo mínimo de 1 ano para aplicar, no caso da penalidade do impedimento de licitar e contratar, e de 3 anos no caso da declaração de inidoneidade. O que eu quero dizer? Nós não vimos que o impedimento é pelo prazo máximo de 3 anos e a declaração pelo prazo mínimo de 1 e pelo prazo mínimo de 3 e máximo de 6? De toda forma, é possível a reabilitação, mas precisa haver o transcurso do prazo mínimo de 1 ano no impedimento, de 3 anos
na declaração de inidoneidade. Bom, a última cláusula exorbitante expressa na Lei 14.133 está aqui, a ocupação provisória, que a administração poderá se ocupar provisoriamente de bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, nas hipóteses de risco à prestação de serviços essenciais, de necessidade de acautelar apuração administrativa, de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após a extinção do contrato. De menor relevância, mas trago para deixar aqui para você claro. Perfeito? Pois muito bem, pessoal, com isso eu encerro este nosso encontro e mais uma vez me coloco à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Valeu, meus amigos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.